O nosso primeiro assunto, gente, é o anúncio oficial do governo do estado de São Paulo sobre a eficácia da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan aqui no Brasil. A confirmação provocou choro, aplausos e gritos de alegria nos diretores do Instituto, e o governador João Dória chamou a data de o Dia da Vida. Tudo isso se acompanha agora na reportagem da Nani Cox. O Instituto Butantan vai formalizar hoje o pedido de uso emergencial da Coronavac. Representantes da entidade tiveram 2 reuniões com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta quinta-feira. Os encontros ocorreram no mesmo dia em que o governo anunciou que a vacina, desenvolvida em parceria com a chinesa Sinovac, tem eficácia de 78% em casos leves, chegando a 100% em casos mais graves. A confirmação da porcentagem foi motivo de comemoração de pesquisadores do Butantan. Para casos de internação hospitalar, 100% eficaz. O relatório completo com os dados da última fase de testes foram entregues à Anvisa e devem ser publicados em revistas científicas em breve. Emocionado, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, classificou os últimos meses como uma saga. Luta diária, luta muitas vezes sanguinolenta, muitas vezes luta contra o ódio, contra a incompreensão, contra a falta de visão do que é uma vacina no momento de uma pandemia. O anúncio da eficácia da Coronavac chegou a ser adiado 2 vezes. O governador de São Paulo, João Dória, agradeceu aos mais de 12 mil voluntários que participaram dos testes. Hoje, infelizmente, chegaremos à noite à terrível, triste, trágica marca de 200 mil brasileiros que perderam a sua vida para a Covid-19. Portanto, hoje, 7 de janeiro, é o dia da vida, é o dia da existência. O Butantan estuda aumentar o espaçamento entre a primeira e segunda doses para agilizar a cobertura vacinal. O intervalo ideal é de 2 semanas, mas o Instituto afirma que pode ser de 28 dias. O governo de São Paulo se mantém firme em iniciar a vacinação no estado em 25 de janeiro. Atualmente, o Butantan tem disponível mais de 10 milhões de doses da vacina, o que seria suficiente para a primeira fase do Plano Estadual de Imunização. Até a primeira quinzena de fevereiro, devem desembarcar no Brasil mais 35 milhões de doses. E nesta quinta-feira, o Brasil atingiu a triste marca das 200 mil mortes causadas pela Covid-19 no país, totalizando 200.498 óbitos. Em nota enviada à imprensa, o Ministério da Saúde lamentou a marca, dizendo que o momento atual é de reflexão e defendendo que a sociedade deve unir forças para enfrentar a doença. Em live, o presidente Jair Bolsonaro também disse que lamenta profundamente as mortes, mas que a vida continua e que o vírus precisa ser enfrentado. O Vini, ontem também teve coletiva do Pazuello, ministro da Saúde, né? E o que foi que ele disse? Tava nervoso, hein? O Pazu ontem estava bravo com a imprensa, mas fez um anúncio aí, né, Paulo, sobre a distribuição de agulhas, de seringas e agulhas, né? Ele falou que já tem aí um estoque de 60 milhões de agulhas e seringas distribuídos pelos estados e municípios brasileiros, e também confirmou, sim, Paulo, a compra de 100 milhões de doses aí da vacina do Butantan, a Coronavac. Então, toda aquela polêmica que a gente falou aqui no Morning Show no ano passado, né, Paulo? Se o governo federal ia comprar vacina chinesa ou não, isso já foi por terra agora, porque o Pazuello confirmou, sim, a compra dessas 100 milhões de doses. Então, ao todo, terão aí, juntando com essa vacina de Oxford, mais de 300 milhões de doses de vacinas disponíveis aqui no Brasil. Não tem uma data ainda definida pelo governo federal de quando se inicia essa vacinação, mas a intenção, na melhor das hipóteses, é de que comece dia 20 de janeiro, portanto, 5 dias antes do que o governo de São Paulo anunciou. Mas, Paulo, a intenção também do governo federal é trazer a exclusividade da vacina do Butantan, tirando, portanto, né, essa exclusividade do governo do estado de São Paulo, porque aí incluiria a Coronavac no Plano Nacional
de imunização. Mas como eu disse, Paulo Matias, o Pazuello ontem, durante a coletiva, estava muito nervoso com os profissionais de imprensa e disse que a mídia, Paulo, tem que parar de interpretar os fatos. Isso não cabe à imprensa. Isso quem tem que fazer é o povo. Solta aí para a gente ver. Me mostrem quando foi que um brasileiro ou a população brasileira delegou aos redatores ou a qualquer um dos senhores a interpretação dos fatos. Me mostrem. Eu não fiz. Nós não queremos a interpretação dos fatos dos senhores. Nós não queremos tendência ideológica ou de bandeira. Eu quero assistir a televisão e ver a notícia do fato que aconteceu. Deixem a interpretação para o povo brasileiro. Deixem a interpretação para cada um de nós. Os senhores não têm essa delegação. Eu gostei que o câmera que estava fazendo a transmissão, Paulo, na hora que ele falou dos profissionais, focou em todos os jornalistas que estavam ali na hora, né? Ele foi bem esperto aí neste momento. Mas o Pazuello estava tão nervoso, Paulo, que ele ficou incomodado até com os flashes dos fotógrafos durante a coletiva. Vamos ver esse momento também. Cada vez que eu aponto o dedo, o nego tira foto. Mas é a forma de falar. É impressionante, né? Quer tirar foto? Pronto, toma. Chato. É chato. Pazuello não gosta de tirar foto, gente. Não tira foto do Pazuello. Quando ele apontar o dedo, tira uma só e acabou. Mas segundo o Pazuello também, Paulo, essa desinformação durante a pandemia por parte da imprensa tem causado medo, problemas psíquicos e até suicídio. Mas hoje a gente fica nessa expectativa, né, tanto do Instituto Butantan como da Fiocruz, de fazer esse primeiro pedido de uma aprovação emergencial à Anvisa. Muito bem. Eu acho que são alguns temas que a gente pode discutir aqui, né? Tanto da matéria da Nani Cox, quanto desses relatos que o Vini fez aqui. Primeiro, da questão da eficácia da Coronavac, né? Em seguida, as falas do ministro Eduardo Pazuello. Cada um 3 minutinhos, tá? Podem organizar os seus raciocínios e os seus tempos. E eu vou começar com Joel Pinheiro da Fonseca, porque a camisa vermelha dele tá muito bonita hoje. Parabéns, Joel. Brilhando em vermelho aqui, em homenagem à vacina chinesa. Nossa. Que foi... que revelou-se. Vamos falar sério. Joel, você chorou também? Você chorou também a hora que anunciou a eficácia? Em homenagem. Eu não cheguei a chorar, mas eu confesso que eu achei um momento... Dia da vida. Momento emocionante. Dia da vida, da existência. Dia da existência, à luz de tudo que a gente passou, o que foi esse ano de 2020, né, gente? Que coisa, quanto sofrimento psíquico, humano, quantas mortes, a gente acompanhando o medo, a incerteza. E agora, finalmente, quando se revela a eficácia da vacina do Butantan, que a Anvisa ainda não testou. Chega uma lufada de esperança. Chega uma perspectiva, um sol no horizonte, dizendo que, olha, o pior já passou, agora a gente vai começar a melhorar, a luz no fim do túnel apareceu. A vacinação vai começar, tudo indica que sim, a gente vai conseguir começar a vacinar ainda este mês. Então isso realmente nos dá muita esperança. Eu também fiquei emocionado ao ver o vídeo, lembrando que aquilo é uma divulgação para o público. Eu vi muitos cientistas falando, ok, gostei desses resultados aí, mas eu não vi os dados também, não tem muito como comentar em cima disso. Eu vi pessoas criticando até quem estava tendo essa postura mais cautelosa, mas eu entendo e até concordo com eles. Assim, aquilo lá foi uma divulgação para o público, para todo mundo, para todos nós sabermos, para criarmos a esperança, só que o trabalho real de certificação, de ver se os dados estão corretos e tudo, isso ainda não aconteceu. Agora parece que acabou de mandar para a Anvisa o pedido aí de certificação emergencial. Espero que sim, esteja tudo certo aí com os dados, com a papelada, espero que esse pedido saia rapidamente, lembrando que a certificação emergencial ela precisa de um tempo muito menor do que a certificação formal, plena mesmo. Então, espero que nos próximos dias aí já tenha a aprovação da Coronavac e vai se criar um conflito interessante, né? Um conflito que eu não sei bem qual vai ser a solução dele, porque o Bolsonaro antes dizia que não, vacina chinesa eu não vou querer de jeito nenhum. Agora já mudou 180 graus. Agora eles estão dizendo que, pelo contrário, o governo federal não só quer a vacina chinesa, como todas as doses da vacina chinesa serão distribuídas e aplicadas no Plano Nacional de Imunizações.
Eu sinceramente espero que governo federal e governo estadual de São Paulo consigam chegar a um entendimento, a um acordo, e que não fique um cabo de guerra e muito menos uma situação ridícula, na qual o governo federal, sentindo que ficou para trás, tenta roubar e puxar para si o mérito do Instituto Butantan e puxar a força, né, sem um acordo. Espero que cheguem a um acordo para que ela seja aplicada da maneira mais justa, mais ampla e mais rápida possível para centenas de milhões de brasileiros aqui. Agora, brevemente só sobre a questão do Pazuello. Rapidamente, eu vi a fala do Pazuello, foi uma coletiva que acho que não tinha quase assunto para ele falar, acho que foi só porque eles estão tentando tirar um pouco o foco de São Paulo, que não tinha muita informação que o Pazuello deu ali naquela coletiva, brigou um pouco com a imprensa, mas Pazuello, reconheça, o problema de todos os desencontros, de informações contrárias que apareceram, de briga de narrativas, não se deveu à imprensa, Pazuello, se deveu ao seu chefe, se deveu ao presidente Bolsonaro. Você, ministro Pazuello, anunciou que iria comprar a vacina do Butantan lá atrás para ser desmentido, desautorizado e humilhado em público pelo presidente Bolsonaro, que agora está quietinho, já voltou atrás, porque vai ter que usar a vacina do Butantan, é óbvio que vai. Então, o responsável por esses atritos todos não é a imprensa, é o presidente. Vai lá, Drilis. Vamos lá, começar pelo final. O Pazuello deu uma aula de desserviço ao jornalismo, né? Ainda que a imprensa brasileira tenha problemas, ainda que ela seja ideologizada, ainda que ela seja partidarizada e ainda que às vezes ela até minta de maneira ostensiva em nome de um ataque, de um ódio que ela tem ao governo, o papel da imprensa é, sim, também interpretar os fatos, porque não existem fatos soltos. Existem notícias, existem opiniões, existem pessoas que interpretam os fatos e essas pessoas também são jornalistas. Quando você hierarquiza os assuntos, quando você coloca os assuntos por um determinado prisma, quando você escolhe um assunto, já está fazendo uma interpretação da realidade. Exatamente. Notícia, a forma já é como uma você escolha, conta já é uma interpretação. notícia já é uma interpretação. Com certeza. Então, isso é como uma comunicação efetiva entre duas pessoas ou mais. Ou seja, o leitor, o espectador, ele interpreta uma interpretação de fatos, que fatos não existem isolados. E a imprensa está aí para encher o saco mesmo, para mostrar aquilo que o governo não mostra. Ou seja, a imprensa, no sentido utópico do termo, ela é parte da sedimentação da democracia. Ela é o fiscal primeiro do executivo, do legislativo, do judiciário. Ela filtra a realidade, porque a realidade é muito ampla e ela sempre precisa de um filtro, quer seja de uma pessoa ou de uma mídia, de uma corporação, de uma empresa, para você tentar estabelecer uma interpretação da realidade que fazem a aglutinação dos fatos. Tudo bem. Desculpa te interromper, e a imprensa também está aí para ser criticada quando o povo não concordar com a interpretação dela. Exatamente. O que está acontecendo ultimamente é exatamente uma coisa que nunca se viu na história da mídia brasileira e da realidade brasileira, que a imprensa virou um ator, e eu sempre disse aqui, a imprensa é um ator político. Ainda que ela se distancie ou tente se distanciar da subjetividade partidária, ideológica, e eu sou um dos críticos dessa ideologização da imprensa, ela é um ator político importantíssimo e deve ser vista como tal e deve ser criticada como tal. Aí sim seria uma crítica justa. Em relação à Coronavac, é mais do mesmo. A Coronavac, entendo a sua segurança, eficácia, justificadas e aprovadas pela Anvisa, será uma das vacinas, das várias vacinas do cardápio brasileiro. E isso é maravilhoso, que a gente tenha um leque de opções para escolher, não sendo impositivo, não sendo obrigatório, não sendo compulsório, fazendo um bom organograma de vacinação. O ministro diz que tem 60 milhões de seringas, agulhas, ampolas, etc. E a gente tende a acreditar. O Lewandowski quer que ele prove que tem 60 milhões, mas eu acho que ele esteja mentindo a sua réu, foi simplesmente para enganar a população, fazendo um ataque populista às próprias instituições. O Joel faz uma crítica acerba ao Bolsonaro de ter dito que a vacina chinesa não seria incorporada. Que bom que o Bolsonaro volte atrás. Que bom que ele perceba que, às vezes, certos arroubos não se justificam, simplesmente quando você está lidando com a saúde popular, né? Que bom que também tomara que o governador Dória não se coloque como dono da vacina e empreste ao Instituto Butantan a eficácia e a competência
pela vacina chinesa, que eles eventualmente não estão tomando. Peraí, Joel. Então a gente espera, sinceramente, que a Anvisa faça os testes devidos de segurança e eficácia necessária e que não só a Coronavac, como todas as outras vacinas que haverá no Brasil, sejam incorporadas e que melhore essa histeria, viu, e esse isolacionismo e essa doença. É importante dar essa informação agora, porque o Instituto Butantan acaba de fazer o pedido à Anvisa, hein? Exatamente. É o primeiro? É o primeiro, né? É o emergencial, então, o né? Instituto Butantan fez o pedido a Anvisa já iniciou... de registro emergencial, é isso? É isso, Paulo. A Anvisa já iniciou aí a triagem dos documentos presentes e a solicitação da proposta do uso emergencial que o laboratório pretende fazer. As primeiras 24 horas serão utilizadas para fazer essa triagem do processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis. Se tiver faltando alguma informação, a Anvisa pode pausar o prazo e solicitar essas informações adicionais. Para fazer essa avaliação, a Anvisa vai utilizar todas as informações apresentadas com o pedido e também as informações já analisadas por meio de uma submoção contínua. E a meta da Anvisa, Paulo, é fazer essa análise do uso emergencial em até 10 dias, descontando eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações a serem apresentadas pelo laboratório. Não falamos aqui, gente, 2021 aqui vai ser bom. Vamos acreditar que esse ano vai ser bom, a gente vai sair dessa. Joel Pinheiro da Fonseca, você tem um minuto, porque eu quero falar do Bonner ainda no primeiro bloco, por favor. Tá bom, eu vou brevemente polemizar aqui. Eu vou me colocar contra a opinião de Adrilles e de Vini e a favor da opinião de Pazuello. Porque vocês disseram que não, a mídia também interpreta. Ok, tem um pouco, só para escolher o que é notícia ou não, já tem aí, digamos, algum código de valor, alguma hierarquia de prioridades que o jornalista, o editor tem que ter. Mas o papel da imprensa é ser o mais, da grande imprensa, essa imprensa que realmente oferece e noticia e informa a população, assim, em larga escala. O papel dela tem que ser o de buscar a máxima objetividade possível no seu jornalismo. Sim. E não de adotar um lado, partidarizado. Isso quem faça nos blogs, né? O Brasil 247 Não, a imprensa tem feito isso. Perfeito. O Terça Livre do outro. Não, Brasil 247, Terça Livre. Isso aí não é o trabalho da imprensa. Ô, Joel. O trabalho da imprensa é buscar mais objetividade. Um trabalho de jornalismo profissional que comunica. Claro, vai ter algum juízo de valor no meio. Um pouquinho vai. Só de escolher o que é notícia e o que não é, já tem algum tipo de critério. Mas ainda assim tem que buscar objetividade. E, de novo, o problema da imprensa, para os apoiadores radicais do Bolsonaro, não é que ela tem muito viés, é que ela tem pouco viés. Porque quando eles criticam a imprensa, que eles dizem, o que a gente gosta é o Terça Livre, Joel, é o Oswaldo Eustáquio. Então, eles querem mais Adrilles, viés. Não é verdade. Você quer falar? Não, claro que quero. O que eu falei foi exatamente isso. Você buscar a objetividade... Pergunta, né? Imagina se ele não ia querer falar. Claro, você buscar a objetividade é a tarefa utópica da imprensa, mas não existe uma objetividade absoluta. Se uma pedra cai na sua cabeça, existe uma força gravitacional, ou seja, existe todo um arcabouço de uma realidade que a imprensa faz a sua devida investigação. Agora, a mídia tem feito exatamente uma opinião partidarizada. Esses blogs que você chama, do Terça Livre e outros jornalismos alternativos, que eu chamo assim, são exatamente um sintoma à partidarização e a falta de objetividade e a subjetividade ideológica de uma imprensa que demoniza a todo custo um governo e não vê a realidade em si de uma maneira mais ampla, fora do escopo da sua ideologia. Ou seja, essa mídia alternativa que está surgindo através de redes sociais, através da internet, é um sintoma. A falta de objetividade e a partidarização ideológica da imprensa oficial. Vini, peraí. Vini. Joel, concordo com você quando você fala da objetividade da imprensa, mas essa objetividade, a olhos do governo, do Pazuello, soa às vezes como essa interpretação quando ele está falando. Então, por exemplo, quando o Jornal Nacional, a gente aqui do Morning Show dá uma notícia e fala, o governo federal falou isso, mas 3 meses atrás falou diferente disso, isso é uma interpretação dos fatos. E é isso que às vezes acaba incomodando o Pazuello, acaba incomodando muita gente desse governo. Mas da parte da objetividade eu concordo. Eu entendo agora por que o Joel Pinheiro está sempre naquela lista de apoiador e detratores. E detrator. Depende apoiador. da edição, depende da edição. Exato. Você entendeu, né, Paulinha Carvalho? O contato direto com a realidade, além dos Você vê, eu me assusto quando o Joel fala, eu discordo do Vini e do Adrilles, porque aí eu falo assim, puta, eu tô concordando muito com o Adrilles. E quando o Joel sai daqui, eu sinto que eu tô sendo, assim, levado pelo Adrilles. Volta, Joel. O Adrilles é perigoso. Volta, Paulinho.